Olá, alunos do nono ano, tudo bem? Então, nós estamos trabalhando o conteúdo de triângulos semelhantes e hoje nós daremos continuidade a partir da página 308. Então, vamos lá? Então, nesse exercício, mostra três triângulos semelhantes, o T1, o T2 e o T3, certo? Daí tá dizendo assim, ó, eu vou colocar aqui, mas eu vou resolver com vocês, só para vocês verem o enunciado, tá? A semelhança entre T1 e T2 é 3/4, tá? E a razão de semelhança entre T1 e T3 é 1/3, ok? Calcule a razão de semelhança entre os triângulos T2 e T3. Então, vamos lá? Então, eu vou chamar de X, como não tem a medida desse triângulo, eu vou chamar de X1 e X2 o comprimento correspondente nos triângulos T1 e T2. Tudo bem? Porque eu não sei quanto mede. E a gente sabe que a razão entre o triângulo 1 e 2 é 3/4, tá no enunciado. Então, eu posso colocar que a medida da razão entre x1, que é o comprimento de T1, e x2, que é o comprimento de T2, é 3/4. Tudo bem? Continuando. Agora, o x3, o que eu posso colocar, né? O x3 é o comprimento correspondente no triângulo T3, porque eu não sei quanto mede. Na apostila, dizia que a razão entre o triângulo T1 e o triângulo T3 é 1/3. Então, eu posso colocar que a razão do comprimento do triângulo T1 e do triângulo T3 é 1/3. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos fazer uma divisão para a gente encontrar a razão. Então, o comprimento do x1 e x3 é 1/3, coloquei aqui, dividido por x1 sobre x2, que é o comprimento do triângulo 1 e triângulo 2, é 3/4, tá? Então, vamos lá? Então, eu tenho uma divisão de fração, certo? Como que eu faço uma divisão de fração? Conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Inverso de 3/4, 4/3. Então, 1 vezes 4, 4. 3 vezes 3, 9. Ok? Então, quer dizer que a razão, semelhança entre os triângulos T2 e triângulo T3 é 4/9. Essa é a razão, tá? Agora, tá dizendo lá na B. Se o lado maior, tá? Eu vou chamar o lado maior de Lzão. Coloquei um L grande aqui maiúsculo, tá? Mede 8. Qual é a medida do maior lado do triângulo T3? Então, o lado maior mede 8. Vou colocar aqui a razão sobre Lzão, né? E a razão que a gente encontrou entre o triângulo T2 e T3 foi 4/9. Então, eu posso multiplicar cruzado. 4 vezes L, 4L. 8 vezes 9, 72. Subir. Tá? Isolo o L, repito, 72. O 4 está multiplicando, passa dividindo. Quer dizer que esse lado mede 18 centímetros. Tudo bem? Casos de semelhança. Vamos dar uma lidinha aqui na explicação. Em todas as situações que estudamos até agora, envolvendo semelhanças de triângulos, a informação de quais triângulos eram semelhantes foi dada a nós. Na maioria dos problemas, porém, perceber a existência de triângulos semelhantes é um dos desafios da questão. Nesses casos, é necessário inicialmente identificar um possível par de triângulos semelhantes no contexto apresentado e mostrar que eles de fato são semelhantes. Somente depois disso, montamos a proporção entre as medidas dos lados correspondentes dos dois triângulos para calcular as medidas desconhecidas dos lados. Então, agora, a gente vai começar a estudar os casos de semelhança, que são as condições mínimas a serem verificadas para que dois triângulos sejam semelhantes.
Utilizando os casos de semelhanças em diferentes situações, podemos identificar triângulos semelhantes. Então, até agora, a apostila deu para nós se o triângulo era semelhante ou não. A gente só falava a razão e a proporção. Agora, a gente vai ter que descobrir. O primeiro caso que a gente vai estudar é ângulo-ângulo, tá? Então, nós temos um triângulo aqui, ó. Tá? Então, na verdade, ó, na figura a seguir, em que as retas R, S e T são paralelas, vamos analisar os triângulos ABC e AED. Então, eu tenho aqui, ó, o triângulo ABC e eu tenho um triângulo menor ADE, ó, vocês estão percebendo? Um dentro do outro. Então, eu vou identificar para ver se são semelhantes, tá? Compare os ângulos internos dos dois triângulos, indicando os pares que correspondem às suas medidas. Então, eu já anotei aqui para vocês, para ficar mais fácil. E a gente vai comparando. Vou dobrar aqui e colocar para a gente ver. Ó, primeiro o ângulo A, né? O ângulo A, ele é comum nos dois triângulos. Deixa eu pôr assim, ó. Aqui, ó. O ângulo A, ele é comum nos dois triângulos, né? Então, a sua medida é igual nos dois triângulos. Por quê? Eu tenho o ângulo A no triângulo maior e no menor, tá? O ângulo B e D. Então, ó, é o ângulo B e D. O que eu posso falar sobre ele? Eles possuem medidas iguais, porque são ângulos correspondentes das retas paralelas. Eles não estão em retas paralelas, por isso que eles têm medidas iguais, tá? E por último, o ângulo C e D, ó, C e D, tá? Vou colocar aqui para vocês. Eles também possuem medidas iguais, porque também são ângulos correspondentes de retas paralelas. Então, C e D também estão em retas paralelas, ok? Então, vocês copiam lá. Continuando, letra B, diz assim. Usando o teorema de Tales, escreva uma proporção relacionada às medidas AD, AB, AE e AC, dos lados dos triângulos ADE e ABC. Então, vamos lá? Então, se a gente pensar, primeira medida, AD, a apostila está pedindo, né? AD, ela é correspondente com quem? É isso que está perguntando. Ó, AD com AE, certo? Então, vamos colocar. Teorema de Tales. O próximo. Oh, meu Deus, pus errado, gente. É igual do outro lado. É aqui, ó. Aí, tá? Espera que já vou arrumar aqui. Daí, tá pedindo AB e AC, né? Então, AB vai vir aqui e AC aqui. Então, ó. AB e AC. Então, é só pra gente colocar aqui a medida, o teorema de Tales, tá? Daí, tá dizendo assim, eu vou abrir aqui o desenho para vocês e vou colocar aqui a resolução, né? Tá perguntando as relações estabelecidas em um A e um B, que a gente acabou de fazer, são suficientes para mostrar que esse triângulo é semelhante? Então, ó, não. Por que não? Por que não é suficiente, ó? Tem duas coisas que são importantes. Primeira coisa, as medidas dos lados correspondentes são iguais, certo? Então, a gente viu no exercício que a gente acabou de fazer. As medidas dos lados também são proporcionais, mas olha aqui o que falta. Falta provar a proporcionalidade do terceiro par de lados, né? Porque a gente só provou daqui e deixa aqui. Faltou a gente provar BC e DE. Então, não é o suficiente para ser semelhante. Entenderam? Tá. O exercício 2 agora. Vai ficar mais fácil para mim. Vou colocar o triângulo aqui, ó. Não precisa copiar aqui não, porque eu fiz a caneta para ficar melhor para vocês verem, tá? Só quero que vocês prestem atenção no triângulo. Ele diz assim: na figura a seguir,
os triângulos ADE, este aqui, e ABC, o de fora, né? Então, vou fazer a mesma coisa para vocês, ó. ADE, o pequenininho. E ABC, o de fora, só para vocês enxergarem melhor. Só para vocês verem, tá, gente? Porque às vezes eu falo e vocês não se ligam. Foram novamente representados, acrescentando-se a figura novos elementos e deixando de representar outros. Então, agora as retas paralelas estão aqui, ó. Tá vendo? Então, diz o seguinte, ó. Reta U, V e W. O que se pode afirmar sobre o quadrilátero DCE, DF e sobre as medidas dos lados DE e FC. Então, quadrilátero CEDF. Então, ó, CEDF, isso aqui, ó. O que eu posso afirmar? Que ele é o quê? Vou colocar aqui para vocês. Um paralelogramo, né? Por que ele é um paralelogramo? Pois os lados opostos são paralelos, ó, que eu acabei de riscar, tá? E o que eu posso afirmar sobre a medida D e FC? São iguais, vamos ver, ó. D e FC têm a mesma medida, tudo bem? Tá. Aplicando o teorema de Tales à figura, escreva uma proporcionalidade entre as medidas AD, FC e BC. Então, vamos lá? Então, ó, vou dobrar aqui agora. Proviso geral, né? Então, a primeira é AD, né? Então, AD vai ser igual a quem? Vamos ver aqui, ó. AD vai ser igual FC. E tá faltando AB e BC, né? Então, AB e BC. Ó, AB e BC. Tô mostrando, mas não tô mostrando. AB e BC. Tá? No teorema de Tales, que a gente já estudou. Ok, letra C agora, pessoal. Tá finalizando meu tempo já. Letra C diz o seguinte: o que você pode concluir a respeito dos triângulos ADE e ABC? Justifique sua resposta. Então, a gente conclui aqui, ó. Como o lado D é igual a FC, a gente pode concluir que o quê, né? Aqui essa razãozinha, AD sobre AB é igual a DE sobre BC, né? E observando os itens 1B e 1C, a gente consegue montar aqui 3 razões, tá? Confere lá no triângulo para mim essas 3 razões, ok? E para finalizar, diz o seguinte: faça um resumo completando a frase com a seguinte conclusão que você chegou após responder os itens 1 e 2. Então, diz assim a frase: na figura de lado D e BC são paralelos, os lados são paralelos. Então quer dizer o quê? Os lados D e BC são paralelos, certo? Então, o triângulo ADE e ABC são semelhantes, ok? Esses dois triângulos, então, a gente confirmou que são semelhantes. Nós encontramos, ó, as 3 razões. Tudo bem? Para descrever a semelhança aí, ok? Então, a gente continua na próxima aula aí, ainda investigando esses triângulos. Nós vamos investigar mais. Por enquanto, foi só uma pequena investigação. Certo, pessoal? Bons estudos!